Existem fases da vida da mulher que todo mundo vê: a gravidez, o casamento, a maternidade, mas existem outras que acontecem quase em silêncio. A menopausa é uma delas. Durante muito tempo, ela foi tratada como o fim de alguma coisa, da juventude, da feminilidade, do desejo, da potência. E é justamente por isso que tantas mulheres atravessam esse período tentando parecer bem enquanto por dentro estão lidando com mudanças físicas, emocionais, hormonais e até identitárias. Hoje eu quero abrir espaço para uma conversa que vai além da menopausa. Vamos falar sobre o corpo que muda, da mulher que se transforma, sobre aquilo que ninguém explicou direito para muitas de nós. Chega um momento em que todas nós vamos atravessar mudanças que pedem uma nova forma de olhar para nós mesmas. E eu acredito que falar sobre isso também é uma forma de cuidado. Então, respira fundo, pega seu café e vem com a gente para mais um episódio do quadro Eu Mulher. E para abrir essa conversa, eu convido a Janaína Roldão. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mariane. Muito obrigada. Meu nome é Janaína Roldão, eu sou fisioterapeuta, estou com 48 anos e estou nessa fase aí linda, que hoje eu falo que ela é linda, a fase da menopausa. Bom, Toda fase, Janaína, ela tem assim os seus desafios, mas eu acho que se a gente tiver esse olhar de ver a beleza, eu acho que isso torna o desafio menos intenso, menos doloroso, porque eu acho que tem uma parte disso, né? sim. Você começa, eu acho que assim, você tem que ver a nova mulher que está nascendo a partir daquele momento, né? O que que você aprende com o que você está sentindo, o que você vai começar a tratar. É muito complexo, né? Tudo isso que a gente passa, a mulher, o corpo, os sintomas, os sentimentos. Certo. E por falar em sintomas, me conta, Janaína, quais foram os primeiros sintomas que você sentiu, que você viu que você estava na menopausa? Então, o que é difícil na menopausa é que os sintomas eles vão vir separadamente, mesmo que todos eles fazem parte da menopausa. E cada mulher tem um sintoma que é mais do que na outra. Por exemplo, em mim, o libido não afetou tanto, mas o que que começou primeiro em mim? A menstruação também não foi uma coisa que parou de uma vez, que todo mundo tem assim, você entra, acha que a menopausa é aquilo, que vai ser, você vai seguir aquilo ali. Vai acabar a menstruação, vai começar a dormir mal, vai começar a ter mudanças hormonais e mudanças de comportamento, né? De sentir mais tristeza, essas coisas. Não, comigo, primeira coisa, foi o sono, que eu sempre fui de dormir bem. Dormir bem, dormir bem. Comecei a acordar sempre de madrugada e não conseguia dormir mais. E foi assim, muito de uma hora para outra esse. E continuei tudo normal, menstruando, tudo normal. Nunca nem imaginava que era menopausa. Depois foi o esquecimento. Aí todo mundo, Mariane, falava assim: ah, mas depois dessa fase do Covid, ai, tá todo mundo estressado. Começava com isso, mas estava muito. Eu ia começar a falar uma coisa, esquecia. Ia falar assim: ai, como que é o nome dessa música, o nome do cantor? Gente, mas não tem lógica. Esqueci o nome. Foi esse aí também. Aí eu também não sabia que fazia parte dos sintomas da menopausa e é super comum. Mas o que me chegou assim, a eu procurar ajuda foi as ondas de calor. É um calor que você começa a sentir anormal, principalmente aqui, ó, do tórax até aqui no pescoço. E a gente estava numa viagem, família, chovendo, todo mundo sentindo no frio, e eu sentindo calor, sentindo calor. Aí fui até que a minha mãe falou assim: minha filha, eu acho que compensa você ir na médica ver como que tá seus hormônios, que você parece muito que tá na menopausa. Entrando na menopausa, né? Entrando no climatério, tudo. Eu falei, ah, eu vou procurar. E foi assim. Não, que interessante assim. Se não fosse as ondas de calor, você acha que tinha, você acha que tinha ido ao médico, que era ali sintoma de menopausa? Não, não achava. Não achava, e a mudança de humor que eu tive, eu nunca fui, desde a minha menarca, né? Eu nunca tinha ai, tô em TPM, raiva, eu sempre era chorona. Uhum. Quando eu ficava perto de menstruar, eu ficava chorona. E na menopausa, além de eu ficar chorona, eu comecei a ter baixa estima, porque você começa a misturar com a questão do envelhecer. Aí eu falava assim, gente, sabe? Eu comecei a ficar confusa, eu falei, gente, o que que tá acontecendo comigo? E comecei a ter isso, então eu fiquei. Aí, com essas ondas de calor que eu fui procurar,
A ginecologista, Uhum. para saber as dosagens hormonais, tudo, como é que tava. Que aí que eu fui procurar, Que, depois de 3 meses. olha que interessante, você falou do esquecimento, né? Eu tive bebê recente e, Janaína, a minha memória foi assim, desceu pelo ralo. A primeira vez que a gente se encontrou, se fosse em outros tempos, eu lembraria a roupa que você tava, eu lembraria de todas as circunstâncias. Com a maternidade, assim, eu mal tô lembrando o nome das pessoas. Eu falo, gente, qual que é o nome dessa pessoa? Eu conheço ela, ou essa palavra que eu quero falar, não consigo. Então, não sei. Será que todas as fases que uma mulher passa tem essa parte do esquecimento? Eu não sei, que o esquecimento está muito ligado também com as nossas fases hormonais, né? Então você passou assim. Então, assim, diz que tem a ver, né? Depois a médica foi me explicar, mas na menopausa você vai ver que é muito, é muito. Aí você começa a conversar com outras pessoas que tá passando por aqui, vai falar, nossa, eu tô desse jeito, eu tô desse jeito. E eu não sabia que o esquecimento é um sintoma forte dentro da menopausa. Não sabia, eu pensava que era onda de calor, diminui o libido, é, a insônia, né? A insônia. Pensava que era isso aí. Uhum. E não Né? sabia. E é Eu presente também, mesmo. eu também não sabia. Para mim era onda de calor, porque eu lembro quando a minha mãe entrou em menopausa, ela sentia muito calor, mas é a única coisa que eu sei. Não lembro dela comentar outros sintomas, nem nada disso. Mas é aquilo, né? Cada mulher reage de uma forma diferente, não adianta, né? É, cada mulher. E tem outros sintomas dentro da menopausa que eu não tive, que tem outras mulheres que têm, né? Que é tipo, você começa a ficar mais ressecada, sua parte, né? Sua parte íntima. Tem essas coisas, que tem um monte de coisa. Umas têm muita dor articular, né? Aí tem, assim, vários sintomas que estão dentro da menopausa. O importante é sempre procurar ajuda, né? Se você Uhum. tá te incomodando tanto aquele sintoma. Você está fazendo reposição hormonal. Você teve que fazer alguma mudança na alimentação, Janaína? Eu tive que aumentar a minha ingestão de proteínas, porque a gente começa a ter um declínio na nossa massa muscular. Então, você tem que fazer certinho a ingestão de proteína, né? Uhum. Porque começa agora, declinar a massa óssea, massa muscular, aumentar. Aí eu faço algumas. Eu tenho meu nutrólogo e tenho minha ginecologista, né? E assim, é vida, viu? Fazer reposição hormonal. Eu, assim, eu super recomendo. Eu sou outra pessoa, melhora tudo, até a sua estima melhora, essa autoestima, tudo. Durmo super bem. Você vê, passei por um luto, né? E estou dormindo bem. Aí, outras coisas que eu tive que acrescentar. Às vezes, você tem que ver como que tá suas vitaminas, Uhum. magnésio, essas coisas tudo. Minha Certo. alimentação não é ruim, né? E água, eu sempre tomei muita água, que é bom também sempre estar tomando. Eu sempre tomo de 3 a 4 litros. Uhum. Pelo que eu tô vendo, você tá com uma vida normal. Vamos se dizer assim, tem essas ondas de calor, tem um sintoma ou outro, mas Aham. mediante essa ajuda médica, você consegue ter uma vida normal, seguir normalmente. É, consegue. Consegue. E tem gente que precisa até de psicólogo, né? E eu não precisei. Por causa da menopausa, não. Uhum. Né? Certo. Assim, Ô, Janaína, o que que mais te surpreendeu na menopausa que ninguém tinha te contado antes? não, primeiro eu achava, igual essa questão do sintoma, eu achava que ia vir tudo de uma vez, e não é. Né? Eles vêm separado. E outra coisa que você começa a ter um pouco, depois que eu comecei a fazer o tratamento para menopausa, eu melhorei muito a minha autoestima, que eu achei assim, que se eu soubesse disso antes, eu tinha até começado a ver essa visão hormonal antes, porque você não precisa chegar lá pro declínio para começar, você pode fazer um equilíbrio, né? De tudo, de hormônios, de vitaminas. Eu comecei, acho que eu demorei. Algumas coisas que você pode fazer, né? É, tipo assim, o treino, uma coisa que a gente nunca. Eu sempre treinei musculação, mas eu não dava muito, eu não achava que era tão importante o treino, sabe? Tanto se eu começar, pra mim eu já tinha começado, era muito tempo antes, assim, 17 anos, entendeu? Que Uhum. afeta tudo hoje, tudo vai melhorando hoje. Tanto que é importante, assim, o que que. Uai, e esse negócio de você começar a tratar você como um todo para tratar uma coisa que está acontecendo com você. A menopausa, ela não te desequilibra só o corpo, né? A mente, tudo. Então eu tive que me tratar como um todo.
Aí me surpreendeu, mas é uma coisa que você tem medo, mas que te leva a não fim. Eu não é o fim da mulher, é um recomeço, entendeu? Uma nova mulher que nasce. É muito legal isso. E era Essa, sobre isso que eu ia te perguntar agora. Que qual que foi o momento em que você percebeu que não era apenas essa mudança hormonal, mas assim, era uma transformação por inteira, assim, na forma de você viver, de se enxergar. a gente começa a priorizar o que a gente quer mesmo, a gente sabe falar mais não. Você tá entendendo? Eu não sei se, igual eu fiquei muito na dúvida se era a menopausa ou se é a idade que a gente, mas eu acho que tá tudo junto, porque eu acho que é um amadurecimento que vem de dentro pra fora. Então você começa assim, ó, a autoestima assim, é incrível. Você sim, você não liga muito mais para a opinião dos outros, você quer mais viver, sabe? É uma coisa assim que você não dá tanta importância assim, hoje eu tô, suponha assim, hoje eu tô, nossa, meu corpo não tá legal, eu tô flácida, tô esperando melhorar para me colocar um pouquinho. Não, você fala, nossa, eu vou usar agora. Começa essa visão de mulher e você se amar foi com a menopausa. E eu não era assim. Você começa a se amar mais, você começa a se valorizar, você fala assim, nossa, sabe? Olha, você não vê o envelhecer como uma coisa ruim, você como aprender, entendeu? Eu achei isso muito bom, assim, essa fase, sabe, agora. E a menopausa vem com esse amadurecimento, porque eu vejo isso, né? É, igual quando eu tive o Otto, eu, assim, Janaína, eu aceitava cada convite. Eu entrava em cada cilada, entre aspas, assim, sabe? Ah, Mari, vamos ali dar uma palestra sobre isso. Vamos, vamos. E aí veio o Otto, eu falei, gente, agora não posso. Falei, eu tenho um bebê, eu quero ficar com ele, quero ser presente. Então, na maternidade, eu já aprendi muito. Então, Uhum. eu falo assim: a primeira resposta que vem para qualquer convite é não, para depois eu avaliar se realmente vale a pena. Porque antes eu falava sim para tudo. Então, imagina você fazer isso aos 48 anos. É, Não importa com nada. Você tá tão madura, tão segura, que acho que a única coisa que você quer fazer é viver. porque eu esqueci de falar pra você, bem, tem um sintoma da menopausa, você começa a ter um cansaço que é diferente da maternidade. Ele é um cansaço assim, você começa a acordar demais no meio da noite. Assim, é uns sintomas que a gente, quando a gente é mãe, a gente tem, mas é porque a gente tem o bebê. E agora esse sintoma vem sem você ter nada, né? Muito pelo contrário, você tá tranquila, minhas meninas estão adolescentes, tudo. E você começa a ter aquele sintoma de novo. Meu Deus, aquele cansaço, sabe? Só que aí você fala, quero não, não, hoje eu não vou sair, hoje quero ficar mais tranquila, eu quero dormir mais cedo. É bem diferente, assim, a forma de você ver também. Cada situação separadamente, sabe? Uhum. É, tem um período que antecede a menopausa que se chama perimenopausa. Eu nem sabia desse termo. Eu escutei esses dias nesses vídeos aí das redes sociais. É, você chegou a ter essa perimenopausa, Janaína, ou não? Foi algo que direto? O que eu senti, esse. As únicas coisas que eu senti mesmo foi aquelas que eu te falei. Foi o calor, Uhum. esse esquecimento, esse cansaço e a insônia. Que eu tava. Insônia não, eu dormia bem e acordava 3 horas da manhã. Climatério é o período geral da vida da mulher, começa quando os hormônios começam a cair, e a perimenopausa é a fase direta antes da menopausa. Ah, tá. Mas Uhum. você se confunde. Por isso Sim. que assim, o que eu acho assim, que se está te incomodando, procura ajuda. Se há insônia, procura, porque aí o médico que é especialista na mulher na menopausa, ele vai te ajudar muito. Porque às vezes os exames não dá, não, viu? Os exames não dá que você tá na menopausa. Por isso é importante a gente ter consciência corporal, Consciência corporal. autoconhecimento, Uhum. porque você Autoconhecimento é o já melhor. viu que estava diferente, que algo estava diferente, então você já buscou ajuda. É. E quantas mulheres não têm essa percepção? E as pessoas em casa também não conseguem entender, pensa que a pessoa tá assim, ela tá muito chata. Nossa, vive cansada. Às vezes a mulher casada não tem vontade mais de ter relação sexual. É um dos sintomas, assim, a médica diz assim que 85% o libido cai muito, 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 muito. E assim, tem que procurar ajuda, porque tem tratamento, né? Uhum. E não é só porque tem um preconceito, né? Hoje em dia tinha, né, da reposição hormonal. Não sei se hoje tanto tem, mas eu lembro que da época da minha mãe, essa questão de reposição hormonal era muito preconceito. E minha mãe foi uma das mulheres que fez reposição hormonal, e ela falava assim pra mim:
Janaína, se chegasse hoje pra mim e falasse assim, olha, com essa reposição hormonal você vai ter menos 15 anos de vida. Ela falou assim, eu prefiro. Porque a qualidade de vida que eu tive, eu vivi muito bem nesses 15. Você tá entendendo? Ela falava desse jeito. Você não vai deixar de fazer. Ela foi, sim, super incentivadora pra mim começar a fazer a reposição hormonal. Olha que Muito. bacana. Não, e assim, não sei se todas as mulheres têm esse tipo de apoio que você teve, né, da sua mãe. É, Uhum. que a maioria nem sabe o que está se passando, né? É, Não, não sabe desses sintomas, sabe apenas das ondas de calor. Então, é muito autoconhecimento, é muito você se observar, que eu acho que, independente da fase que você está, a gente tem que ter essa autoobservação o tempo todo, porque a vida ela não vai seguindo assim, o nosso corpo não anda certinho. Desregulou alguma coisa, você já tem que, ó, tem algo diferente aqui, vamos olhar o que que é. é, exatamente. Tem mulher que tem muito, começa muito a ganhar peso e ela não consegue perder. Sabe? Que é muito difícil. O metabolismo é normal, ué. É normal. Você tá Uhum. envelhecendo, seu metabolismo vai diminuir, né? Sim. E aí começa, aí dá aquela tristeza, porque tá com peso a mais e já não tem aquele ânimo. E tudo tem como tratar e ter uma vida, uma qualidade de vida muito melhor. Uhum. Ai, que bom. Janaína, hoje, olhando para essa travessia, para essas mudanças, essas transformações, o que você gostaria que outras mulheres soubessem antes de chegar na menopausa? Primeiro conselho que eu daria é assim: se tá te incomodando, não importa o sintoma, não importa com a opinião de outras pessoas, procure ajuda. Se é questão hormonal, se é questão psicológica, de peso, procura ajuda. Primeira coisa, porque é aí que vai começar, você vai ter vai começar a entrar na menopausa bem, entendeu? Porque às vezes a pessoa vai lá, tá já começou a entrar na menopausa e o hormônio dela não tá tão ruim para ela começar a fazer uma reposição hormonal, porque são vários, né? São vários tipos de hormônio. Então, assim, vai com calma, vai tratando, trata cada coisa de uma vez, vai procurando ajuda, fala com a família, pedem para o marido ou para os filhos pesquisar o que é a mulher nessa fase. Porque para o homem é difícil também ele entender, né? Para o homem, para o marido, para o irmão, não sei quem que. É difícil ele entender, ele não vai passar por isso, ele não sabe o que que é, ele não. A mãe às vezes não passou. Então, assim, até para ele te entender, te ajudar em casa, para você conseguir ter uma vida melhor, até dentro da sua casa, da sua família, sabe? As Uhum. minhas meninas, eu falei, ó, a mamãe tá muito esquecida, me lembra sempre, que eu era assim, eu punha a bolsa, assim, eu não sabia onde mais tinha colocado a bolsa, parava o carro no shopping, eu não sabia onde que eu tinha parado o carro no shopping. É uma coisa muito, você fica assim, eu tô preocupada, gente, até que eu tô com alguma coisa assim, um mal de Alzheimer. Então, ou seja, eu comecei a falar para as meninas, porque eu não tenho mau humor, assim, de ter aquela TPM, igual você tem então, quando você vai menstruar. Na menopausa também te dá umas tensões, né? Você muda um pouco o humor. Eu não Uhum. tinha, mas chorona. Tava muito, assim, com necessidade de atenção. Aí mandei elas pesquisar, minhas filhas, pesquisa no YouTube. Ela falou, nossa, mãe, é tudo que você tá passando mesmo. E E é é isso, amiga. É uma forma, né, Janaína, delas, assim, das pessoas ao nosso redor, não só as filhas, mas a família no geral, entender que é uma fase delicada, que eles vão precisar ter um pouco de paciência com você e que você mesma tem que ter paciência com você, É, porque é é uma exatamente. fase, algumas coisas são novas para você, né, esses sintomas, é novo. Então, É é um novo. momento de transição, de realmente de transformação, não tem jeito. Eu ficava com muita vergonha desse suor excessivo, porque é uma coisa que foi um sintoma, assim, muito forte em mim. Tipo assim, muita gente já viagem que a gente fez o ano passado, todo mundo com assim, blusa de frio, assim, e eu transpirando, limpando, assim, o rosto, sabe? Limpando, assim, e isso me incomodou muito. E isso aí e um tratamento do suor é tão, dessa transpiração, desse calor, tudo, é uma coisa tão simples de tratar, entendeu? A pessoa Uhum, pensa, nossa, às vezes eu vou ter que pôr um chip hormonal. Não é. Às vezes tem gel, às vezes é remédio manipulado, entendeu? É uma uhum, coisa assim, que muito, hoje em dia, é muito acessível. Acessível, não é tão caro. Então, se não, eu acho que não tem por que passar a menopausa inteirinha, que a gente não sabe quando que vai terminar, né? Que não, a gente não sabe, não tem assim, vai terminar com 50 anos, né? Então, você passar esse período todinho sofrendo, uhum. bobeira, entendeu?
E outra coisa, eu não tenho nenhum efeito colateral, muito contrário. Os efeitos foram só maravilhosos para mim. Todos os medicamentos que eu comecei, as reposições, tudo assim, me veio só para acrescentar. Nem eu Uhum, tive nada de queda de cabelo, mancha, nada. É bom procurar a pessoa certa, né, que tem os médicos, a ginecologista especializada nisso, tem tudo, que eles sabem direitinho. E tá uhum, muito, cada vez, assim, quando você entrar, eu acho que vai estar, assim, anos-luz esse tratamento. Então, vai ser uma coisa que só tá evoluindo. uhum. Não, ouvindo você, de toda essa. Você está falando energicamente, você está trazendo assim com muita informação tudo isso, né? Eu acho que é Uhum. bom até assim para as mulheres olharem, se reconhecerem e também se sentirem incentivadas, porque é bom, não precisa ter medo, não precisa ter receio, é um É, tratamento, né? A vida não acaba, a sua jovialidade não acaba, a sua potência não acaba. Você vai descobrir outras formas de continuar sendo uma mulher potente, de continuar sendo uma mulher jovem. Acho que a gente tem que abraçar essa nossa versão e viver a vida de uma outra forma, é. independente da idade, sabe? Não, e então, várias mulheres, dependendo da mulher, algumas vêm mais cedo, né? E outras mais tarde. Por isso que tem que ficar bem atenta aos sintomas e procurar ajuda, assim, procurar ajuda. Quando eu falo assim, procurar a médica, pessoas para você saber. Porque às vezes você vai tratando os sintomas separadamente, né? Como eu tô te falando assim, às vezes começa um sintoma lá atrás, às vezes seu exame hormonal vai estar certinho, mas você já começa a tratar aquela onda de calor. Isso que eu queria, assim, a pessoa não tem que esperar tudo junto para começar a tratar, né? Vai Uhum, tratando aos poucos. Às vezes tem gente que nem passa, viu? Alguns tem outro, né? Tem gente que fala, não, eu não tive nada, a pessoa não tive nada, a outra, não, eu já tive isso, a outra. Então, cada ser humano é individual e procurar o tratamento que vai te dar uma qualidade de vida. uhum. O que eu achei mais interessante é você falar que tem muitas mulheres que precisam de ajuda psicológica. Eu não É, sabia disso. O tanto que essa disfunção hormonal afeta o todo, né? Não é só uma parte, mas o todo em si. tem umas mulheres, algumas que eu já conversei, elas se sentem culpadas por estar sentindo aquilo. Por ela estar sentindo cansada. Gente, mas porque eu tô assim, não sei o quê. E aí tem aquele tabu de reposição hormonal, tudo. Ela vai se culpando. E esse sentimento, não, mas eu não sei o que tá acontecendo comigo. Nossa, mas eu já tô envelhecendo, mas eu tô, não sei o quê. Aí leva até pro ponto assim, eu tô com anemia. Eu falei assim, não. Aí gente. E tem gente que não aceita, tem gente que não tem né, essa recepção, assim, do novo, da reposição hormonal. E não tem. Então, assim, precisa assim. Aí tem as psicólogas que vai abrir esse espaço na mente dela, né? Procurando ajudá-la nesse ponto. Uhum, Eu tive minha mãe, né, que me ajudava demais a pensar nisso, mas a minha avó, por exemplo, já era contra a reposição hormonal para minha mãe. Você tá entendendo? Ela falava: "Não, eu tive câncer e pode ser o quê?" E hoje os estudos, muito pelo contrário. A reposição hormonal, né, tem nada, é uma coisa que já comprovou que não tem nada a ver de aumentar o índice de câncer, se a sua família já teve, tem nada a ver. Então, assim, aí minha mãe, aí que ela foi procurar ajuda também. E assim vai, eu vou passando para minhas filhas, né? E a gente vai seguindo essa geração. uhum. A gente está numa era de muitas informações também. E apesar de ter esse tanto de informações, ainda é um assunto que é tabu, né, Janaína? É, Infelizmente. infelizmente. É muito tabu na família toda. Tem que procurar, assim, tem que tentar ter qualidade de vida. Eu falo que não é Uhum, só questão do corpo, né? A qualidade de vida na mente, né? Para você dormir bem, você ter ânimo para ir pra uma academia. uhum, Porque hoje uma mulher de 60 anos não é a mulher de 60 anos de uns anos atrás. A gente olhava uma mulher de 60 anos já estava aposentada. Eu não consigo nem ver que é idoso, né? Com aquela uhum. plaquinha de 60. Tem Sim, mulher de 60 anos gente, que está muito bem. Então, sim. assim, hoje é muito diferente. Você pegar uma foto de uma mulher da minha idade, 48 anos, há 20 anos atrás, é totalmente diferente. Ela Sim. está muito mais envelhecida. Mas por que então? Porque não teve todos os recursos que a gente tem hoje, Uhum. né? E eu fiquei assim tão feliz de ver você assim, tão animada, tão feliz, né, com esse desafio de menopausa, de outros desafios também que você passou recentemente. E nós já vamos caminhando para o final.
Eu já quero te agradecer por você trazer todas essas informações a ideia é que a gente ajude outras mulheres a se reconhecerem, a pedir ajuda, né? Quebrar Uhum. esse tabu. Acho que não deveria, assunto nenhum ser tabu dentro das casas, conosco mesmo. E obrigada por você ter Até você. participado e venha Não, quantas vezes você quiser. não, quero sim. Foi ótimo conversar assim. Não, não sabia que era uma coisa tão espontânea assim. E que a gente sempre puder ajudar, né, amiga? A gente tá aí para ajudar. Isso. E qualquer, assim, gente que quiser perguntar alguma coisa, você pode passar, que eu puder informar da minha médica que eu fui, né? Uhum. Porque, assim, das coisas aqui em Rio Verde, as pó, eu passo, tudo certinho. Se você E quiser vamos também. deixar o seu Instagram, fique à vontade. Ah, meu Instagram é janaroldão29 e o meu profissional é roldão.janaína Físio. Tem esses dois. Certo. Obrigada, viu, Janaína? Obrigada a você.